A paz do Senhor, meus amados, meu nome é Augusto Fernandes, sou diácono da Igreja Congregacional Pentecostal. Hoje a gente vai estar dando continuidade aqui neste vídeo sobre o nosso curso de discipulado, né? Hoje a nossa aula é sobre o homem e Satanás. Se você não viu as outras aulas, você pode entrar no nosso canal. Está verificando aí os outros vídeos. Aula 1, o que é a Bíblia, né? E aula 2, quem é Deus. Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre o homem e Satanás. Primeiro, a gente precisa entender que o homem, ele foi criado. A Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 1, 26 e 27, o seguinte: Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes dos mares, sobre as terras, ou sobre as aves das terras, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Assim sendo, Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus. Ele o criou, macho e fêmea. Amém? Então, Deus criou o homem, né? Porque ele tinha um maravilhoso plano para a gente, um maravilhoso propósito, né? De fato, né? Deus, ele é amor. E ele desejava que os seres humanos, né, sentissem, pensassem como ele, né? Ele desejava que a gente se aproximasse dele e tomasse a posição, né, como filhos de Deus realmente, e não apenas por obrigação o adorar. Então, nós sempre tivemos esse livre arbítrio, né, de tomar as nossas próprias decisões, desculpa. E então o ser humano ele sempre foi um ser que teve essa oportunidade, né, de se aproximar de Deus por conta própria e ter um relacionamento muito grande, né, muito maior. A gente também precisa falar sobre Satanás. Quem é Satanás? Antes que Deus ele criasse o mundo, ele já havia criado outras coisas, né? Entre essas coisas que ele havia criado, havia os anjos, né? Os anjos, eles tinham o dever de cumprir as ordens de Deus, né? De cumprir os desejos de Deus. E tinham anjos que realizavam diferentes funções. Por exemplo, Lúcifer, ele participava de um coral, né, de adoração a Deus. E estes anjos, eles só tinham essa missão, esse propósito. No entanto, né, a gente entende que eles também têm consciência. Eles também têm consciência. Por quê? Porque Satanás, junto com alguns outros anjos, eles se rebelaram contra Deus, né? Como assim? Eles queriam usurpar o trono de Deus, né? Eles queriam dominar sobre o trono dos céus. Lá no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 14, diz: Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, foste derribado da terra, tu que outrora debilitava as nações, disseste no teu coração: Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Assentar-me-ei entronizado no monte da Assembleia, no mais alto das sagradas montanhas. Subirei acima das mais altas nuvens e tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Então, Satanás, ele tinha esse anseio, né, em sua alma, juntamente com outros anjos. E Deus, conhecendo o plano de Satanás, ele joga Satanás, né, à terra. Ele joga Satanás do céu. Ele expulsa ele dali. Ele tira dele, de Satanás, de Lúcifer, que é o seu nome original, toda a sua glória. E quando Satanás ele chega aqui na Terra, quando Lúcifer chega aqui na Terra, suas intenções não mudam, né? Ele e os seus amigos, né, os outros anjos, digamos assim, eles se tornam espíritos malignos, né, que tentam enganar o ser humano, que tentam nos afastar de Deus, né? Muitas pessoas acreditam que ele faz isso, né, simplesmente ali para no Apocalipse, né, quando Deus voltar,
ele poder reinar sobre aqueles que o seguem, né? Ou ele mesmo torturar estas pessoas, mas não. A Bíblia ela é clara, lá no livro de Apocalipse, quando fala que o inferno é um lugar de enxofre, né? De lava, é quente, e que Satanás também, que Lúcifer também sofrerá ali naquele lugar. Ou seja, ele nunca vai reinar sobre o inferno ou sobre coisa alguma, né? Ele não tem esse poder. Mas o que ele tem é uma boa lábia. Sim, ele consegue enganar muitos crentes. Até hoje ele engana, né, várias pessoas. Ele nos tenta para que a gente se afaste de Deus, para que a gente se afaste daquilo que Deus ele tem planejado para a gente. Por isso é muito importante que a gente venha se manter nos caminhos do Senhor. Ele e todos os anjos que caíram do céu, sim, perderam a sua glória. Sobre a tentação, né, Adão e Eva, quando eles estavam ali no Éden, certamente Lúcifer e sua trupe, vou dizer assim, eles já estavam aqui na Terra. E no Éden havia uma árvore que Deus havia instruído para que Adão e Eva não se alimentassem delas. Mas eles não resistiram à tentação, né? Em um dado momento, Eva, ela se aproxima ali da árvore do conhecimento e o inimigo, né, Lúcifer, ele engana ela para que ela fosse se alimentar dali, daquela árvore. Se, se eles não tivessem se alimentado, né, daquilo, daquela árvore, eles poderiam ter vivido ali até hoje, né? Eles poderiam estar lá até hoje, ali no Jardim do Éden, que era o local onde eles estavam aquela época. Ou seja, o domínio de toda a criação sempre seria deles. Mas quando eles comeram, né, da árvore que Deus havia prometido, do fruto que Deus havia prometido, eles tomaram consciência de seus pecados, né? Eles deixaram a inocência e a Bíblia fala que a partir daquele momento eles passam a se esconder, reconhecendo que estão nus. Deus, conhecendo o que havia acontecido, né, prepara ali uma vestimenta para eles e eles não poderiam mais ficar no jardim do Éden. E aí ele os tira de lá, colocando anjos para proteger ali o entorno daquela região. Lá no livro de Gênesis 2, capítulo 2, né, versículo 15 ao 17 diz: O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para lavrar e tomar conta dele. E o Senhor Deus ordenou ao homem: Você pode comer de qualquer árvore do jardim, mas você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois quando você comer dela, certamente morrerá. Quando Deus diz certamente morrerá, ele não mentiu. Muitas pessoas tentam usar essa palavra dizendo que é uma contradição bíblica, mas não é. Porque a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, né? Então, se eles comeram daquela árvore, eles passam a ter consciência das coisas, logo eles passam a cometer pecados. E o pecado, ele realmente leva à morte. Como eles comeram daquela árvore, eles passam a pecar. Chega um determinado momento que realmente eles desvivem. Amém? O resultado de tudo isso é que, através desse ato pecaminoso, né, o homem ele perdeu também a glória, né, a imagem de Deus. Ele perde o domínio sobre a criação. E Satanás, ele toma esse trono que foi desocupado por Adão e Eva e passa a exercer o domínio sobre a terra e a morte enche o mundo. Satanás, ele reina aqui na terra de certa forma, sim. Por quê? Porque ele conseguiu, através dessa desobediência, né, que Eva cometeu, desse convencimento que ele
fez a Eva, né? Ele conseguiu que o pecado ele entrasse na terra e que até hoje, né, a morte ela nos rodeia. Esse era o plano de Satanás, nos afastar de Deus, para que a gente perdesse a oportunidade de ter a vida eterna, né? De poder é, estar com Deus, né? Quando ele voltar, ele nos buscar. Satanás, ele nos tenta de todas as formas para que a gente venha se afastar de Deus. Também, lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz: o pecado entrou no mundo através de um só homem, e a morte através do pecado. E desta maneira a morte veio a todos os homens, porque em Adão todos pecaram. Então, todas as gerações, né, que vieram após Adão e Eva, eles foram submetidos ao pecado, logo também eles foram submetidos à morte, né, a esse domínio de Satanás. Amém? Lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 3 diz: quanto a vocês, vocês estavam mortos e as suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os caminhos deste mundo. E o princípio do reino do ar, o espírito que agora opera naqueles que são desobedientes, todos nós vivíamos dentre eles em certa ocasião, gratificando os desejos da nossa natureza pecaminosa e seguindo as suas vontades e pensamentos. Semelhantemente ao restante, éramos, por natureza, objetos de ira. Então, o coração das pessoas, hoje em dia, eles se encontram repletos de alguns sentimentos. A Bíblia fala que quando a gente resolve seguir a Cristo, quando a gente resolve viver aquilo que Deus ele tem pra gente, tem planejado pra gente, a gente vai frutificar. E esses frutos são chamados de frutos do Espírito Santo, né? É o amor, é a compaixão. São vários frutos que o Espírito Santo ele gera em nós. Mas o inimigo também, o pecado, ele também gera frutos, né? No nosso coração. Quais são esses? Idolatria, né? Imoralidade, todos os tipos de iniquidade. Lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 28 a 32 diz: além disso, por não considerarem que valesse a pena reter o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma mente depravada para fazerem o que não deveria ser feito. Tornaram-se cheios de todo tipo de iniquidade, maldade, cobiça, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malícia. São mexeriqueiros, caluniadores, pessoas de contenda, engano e malícia. Que odeiam a Deus, né? Insolentes, arrogantes, vangloriosos, inventam formas de fazer o mal e são desobedientes aos seus pais. São insensíveis, incrédulos, impiedosos, cruéis. Muito, embora conheçam o justo decreto de Deus, que fazem estas coisas merecem a morte. Não somente continuam a fazer estas mesmas coisas, mas também aprovam quem as pratica. Então, se você quer saber, como que eu posso seguir a Cristo? Faz tudo que está ao contrário disso aqui, né? Não seja mentiroso, obedeça aos seus pais, não seja mentiroso, não seja malicioso, não engane as pessoas e por aí vai. Mas Deus ele tem um grande plano de reestruturação para mim e para a sua vida, né? Para nessa parte aqui mais pesada, para você entender, né, o plano de Satanás para nossa vida. Ele tem tudo isso para a gente. Ele quer nos afastar, quer causar contenda, é, intriga nas igrejas, morte, crueldade aí que a gente vê hoje. Tudo isso é obra de Satanás, né, usando as pessoas para que elas venham fazer isso. Ah, ele entra na pessoa e controla. Não, ele convence, tá bom? E esse convencimento ele vem quando a pessoa ela se encontra vulnerável, né? E como que eu perco essa vulnerabilidade, né? Para que você não seja uma pessoa vulnerável, você precisa conhecer os caminhos do Senhor, né? Saber aquilo que Deus tem para você, não deixar a sua mente vazia para que o inimigo trabalhe nela. Mas Deus ele tem um grande plano, né, para a reestruturação da humanidade. Deus ele não desistiu do homem,
apesar do seu pecado. Assim como a Bíblia fala, Deus ama o homem, né? Mas ele abomina o pecado. Ao invés disso, ele colocou em ação um plano grandioso, né? Um plano glorioso, que era o plano de salvar a humanidade do poder de Satanás e restaurar a humanidade ao seu plano original de sermos filhos de Deus. E aí ele começou a preparar o mundo que a gente vive hoje para a vinda dele, que é o dia que ele virá nos buscar, que é o grande arrebatamento. Amém? Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, diz: Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. O Novo Testamento, ele conta a história de Cristo, né? Ele conta esse plano que Deus, esse plano de reestruturação que Deus tem para a nossa vida. Amém, meus amados? Então, Satanás, ele tem plano de morte para as pessoas, né? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Ou seja, todos, né, que morrem, ou todos os que ficam em Cristo, vão sempre viver, né? Eles nunca vão morrer. Por quê? Porque com Cristo, com Deus, né, não há a morte. Você está entendendo? Esse é o plano de Deus, né, para a humanidade. É restaurar a humanidade ao seu plano original. Qual era o plano original? Que a gente pudesse viver com ele em harmonia. Por muitos anos, né, por muitos milhares de anos, Satanás ele reinou sobre a terra, convencendo aí, né, grandes pessoas, muitas pessoas aí a realizarem os seus atos e até hoje convencendo as pessoas a pecarem, a se desviarem do plano de Deus. Mas saiba que Deus ele tem um plano para a sua vida e ele também tem um plano para a minha vida, né? Para a vida de todos nós, para que a gente possa viver com ele, o adorar em espírito e em verdade. Deus, ele tem amor para sua família, união. Se você viver em Cristo, você vai ter tudo isso. Você não vai mais viver em contendas, né? Você vai ter amor na sua casa. Você vai ter carinho, perdão. Você vai ter um consolador. Você vai ter um amigo. Então, tudo isso é o que ele oferece e muito mais, né? Muito mais. Espero que você tenha entendido nessa aula. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado até aqui. A paz do Senhor a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.